Eu nunca imaginei que o amor pudesse se transformar em uma barganha suja, trocada por notas amassadas sobre a mesa da cozinha, como se sentimentos fossem mercadorias baratas. Era uma noite de sexta-feira qualquer, o tipo que começa com risadas e vinho barato, mas termina com o mundo virando de cabeça para baixo. Meu namorado, Pedro, sentou-se à minha frente, os olhos baixos, mexendo no copo como se as palavras que ele cuspia fossem veneno que ele mesmo engolia. Eu te dou o que você quiser, Sofia. 1.000, 2.000, só me deixa tentar com ela. Sua mãe. Ela me olha de um jeito que... Você entende, né? Meu estômago revirou, e o ar da sala pareceu rarear, sufocando o riso forçado que eu tentava manter. Se você já sentiu o chão sumir sob os pés por causa de uma traição que vem embrulhada em promessas falsas, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história, porque ela não é só sobre dor. É sobre como o amor de família pode ser a única âncora em um mar de arrependimentos. Tudo começou há 2 anos, quando Pedro entrou na minha vida como um furacão disfarçado de brisa fresca. Eu tinha 22, recém-saída da faculdade de administração, trabalhando em um call center que me sugava a alma dia após dia. Ele era o oposto. 30 anos, dono de uma pequena oficina de motos no centro da cidade, com tatuagens que contavam histórias de noites mal dormidas e um sorriso que iluminava os dias cinzentos. Nos conhecemos em uma festa de amigos em comum, e na primeira conversa ele me fez rir de verdade pela primeira vez em meses. Você tem olhos que guardam segredos, ele disse, e eu me senti vista, desejada, como se o mundo finalmente conspirasse a meu favor. Namoramos rápido, intenso, daqueles amores que fazem você acreditar em almas gêmeas. Ele me levava para passeios de moto ao pôr do sol, cozinhava massas ruins, mas feitas com carinho. E, aos poucos, invadiu minha família como se fosse dele desde sempre. Minha mãe, Clara, era o pilar de tudo. Viúva desde que eu tinha 10 anos, quando o câncer levou meu pai em uma guerra silenciosa que durou só 6 meses, ela se ergueu das cinzas para me criar sozinha. Aos 48, ainda linda, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves e um riso que ecoava como música velha, ela trabalhava como costureira freelance, consertando vestidos de noivas para mulheres que sonhavam com finais felizes. Pedro a adorava. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nas primeiras visitas, ele a ajudava com as compras, elogiava suas costuras, contava piadas que a faziam corar como uma adolescente. Sua mãe é incrível, Sofia. Forte pra caramba, ele dizia, e eu me inchava de orgulho, imaginando um futuro onde os 3 éramos inseparáveis. Mas aos poucos, notei as rachaduras. Os olhares que duravam 1 segundo a mais. As mãos que se demoravam no ombro dela durante um abraço casual. Eu ignorava. Atribuía ao vinho ou à fadiga. Afinal, quem desconfia do amor quando ele parece tão certo? A tensão veio devagar, como uma chuva fina que molha sem avisar. Começou com comentários inocentes. Sua mãe tá solteira há quanto tempo? Merece alguém bom. Eu ria, desconversava, mas no fundo, uma semente de dúvida brotava. Uma noite, depois de um jantar em casa, eu os flagrei na varanda, conversando baixinho sobre o passado dela. As noites em claro costurando para pagar minhas contas da escola, o vazio que o pai deixou. Pedro ouvia com uma intensidade que me doía, como se ele entendesse melhor do que eu. Naquela semana brigamos pela primeira vez. Você tá ciumenta da sua própria mãe? Ele zombou, e eu chorei sozinha no banheiro me sentindo ridícula. Arrependimento veio logo depois. Ele se desculpou com flores e promessas, e eu perdoei, porque perdoar parecia mais fácil do que encarar a verdade. Mas a verdade tem um jeito de se impor, como uma porta que range no silêncio da casa. Foi em uma tarde de outono, com folhas secas dançando no quintal, que as coisas escalaram. Minha mãe estava doente. Nada grave, só uma gripe forte que a deixou de cama por dias. Pedro insistiu em cuidar dela, levando sopas e remédios, enquanto eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Voltei cedo uma vez e os vi na cozinha. Ele ajustando o travesseiro dela, ela rindo de algo que ele sussurrava. Meu coração apertou, mas eu sorri, fingindo normalidade. Naquela noite, sozinhos no quarto, Pedro me abraçou por trás e murmurou. Ela é especial, sabe? Como você. As palavras soaram erradas, mas eu as engoli, como engolia tantos silêncios antes. Dias depois, veio a revelação que me quebrou. Encontrei mensagens no celular dele, escondidas em um app de notas. Clara,
Você me faz sentir vivo de novo. Sofia não precisa saber. Meu mundo parou. Não era só flerte. Era um affair que se arrastava há meses. Encontros roubados enquanto eu trabalhava. Promessas de um futuro que não me incluía. O confronto veio como uma tempestade. Esperei ele chegar em casa. O jantar pronto na mesa como uma armadilha disfarçada. O que é isso? Perguntei, jogando o celular dele na frente. Ele empalideceu, gaguejou desculpas que soavam vazias. E então, o golpe final. Eu te amo, Sofia, mas é diferente com ela. Eu cuido de você, sempre cuidei. Deixa a gente tentar. Eu te dou dinheiro para você recomeçar, para estudar o que quiser. Não é traição se for para melhor de todos. O dinheiro. Como se anos de risadas, noites abraçados e planos sussurrados valessem um cheque. Eu ri, um riso amargo que doía na garganta, e gritei pela primeira vez na vida. Você acha que minha mãe é um prêmio? Que eu sou descartável? Ele chorou, implorou, falou de arrependimento, de como o amor pela minha mãe o consumia desde o primeiro dia. Foi um erro, mas é real. Sacrifício, Sofia. Eu sacrifico o que a gente tem por ela. E ali, no meio da bagunça de pratos quebrados e lágrimas, veio a perda. Não só dele, mas da ilusão de que nossa família era intocável. Eu saí de casa naquela noite, dirigindo sem rumo pelas ruas escuras de São Paulo, o rádio tocando músicas tristes que pareciam escritas para mim. Parei no hospital onde meu pai passou seus últimos dias. E ali, sozinha no estacionamento, liguei para minha mãe. Mãe, ele me contou tudo. O silêncio do outro lado foi um abismo, seguido de soluços que ecoavam os meus. Ela confessou. Sabia do risco, mas o vazio da viuvez a fazia se sentir viva de novo. Eu te traí, filha. Perdoa tua mãe idiota. Arrependimento transbordava em cada palavra, e pela primeira vez eu vi além da raiva. Vi duas mulheres feridas, presas em um ciclo de solidão. Voltei para casa ao amanhecer, e o clímax veio na sala de estar, com Pedro de malas prontas e minha mãe encolhida no sofá. Vão embora os dois, eu disse, a voz tremendo, mas firme. Mas não sem antes me ouvirem. Falei de perda, a do pai, que nos uniu no luto, do amor que Pedro me deu e depois trocou por egoísmo. Vocês me roubaram a confiança, mas não vão roubar meu perdão. Pedro implorou por uma chance, oferecendo mais dinheiro, mais promessas, mas eu recusei. Sacrifício de verdade não se compra. Ele saiu, cabisbaixo, e o silêncio que ficou foi o mais pesado de todos. Minha mãe e eu passamos semanas em um limbo de conversas sussurradas e abraços hesitantes. Revelações vieram à tona. Ela se sentia culpada por roubar minha felicidade. Eu por não ver os sinais. Arrependimento nos uniu, como uma cola frágil mas resistente. Um dia, limpando o sótão, encontramos cartas do meu pai. Bilhetes de amor para ela. Conselhos para mim. O amor de família é o que nos reconstrói. Ele escrevera. Choramos juntas, rindo entre lágrimas, e ali começou a reconciliação. Não foi fácil. Houve noites de raiva, dias de silêncio, mas o perdão veio devagar, como uma ferida que cicatriza. Pedro sumiu da nossa vida, casou-se com outra, mas o eco dele nos ensinou. Amor não é posse, é escolha diária. Hoje, aos 24, vejo minha mãe florescer de novo, não em braços errados, mas em si mesma, abrindo uma lojinha de costuras que atrai mulheres como ela, fortes e remendadas. Eu? Encontrei um emprego melhor, um terapeuta que me ajudou a costurar minhas próprias cicatrizes, e um amor novo, quieto e verdadeiro. A lição que carrego é simples, mas profunda. Perdas nos destroem, mas o sacrifício pelo perdão nos refaz. Porque no fim, família não é sangue ou promessas vazias. É o ato corajoso de escolher ficar, mesmo quando dói. Se essa história te fez pausar e refletir sobre seus próprios silêncios, saiba que você é mais forte do que pensa. Obrigada por me ouvir. Até a próxima confissão.